é dividido pelo tempo. Isso. Ou seja, distância é o produto da velocidade pelo tempo. Né? Então ele vai escrevendo o raciocínio dele. Do ponto de vista do jeito que nós vimos, não. Ele conhecia a ideia por trás da forma e sabia calcular e escrever sobre isso. Ele não usava a simbologia que nós usamos hoje. A simbologia que nós usamos hoje é moderna. Ela já é moderna. O sinal de mais, se eu não me engano, é de 1700 e pouco. O sinal de vezes é de mais de 50 anos para surgir. Loucura, né, cara? Também tem a ver com a prensa, né? De Gutenberg, quando Gutenberg inventou a prensa, eles têm que criar símbolos para as coisas ficarem mais fáceis dessas, né? Então, por isso, tudo foi ficando modernizando a matemática. Meu Deus! Ô galera, olha só, continuando a nossa fala da aula de manhã, eu contei pra ti o que era o olho emétrope muito rapidamente, né? Te contei das principais estruturas: globo ocular, córnea, pupila, a janelinha transparente por onde a luz adentra no olho. Aqui dentro aquela lente gelatinosa multifocal cristalina, amarrada aos músculos ciliares que vão fazer ele ficar mais curvo ou mais esticado. Aqui atrás do olho, onde a mágica acontece quando a luz atinge a retina, formando uma imagem que vai ser processada pelo cérebro, recebendo informações do nervo óptico. Nervo óptico. Retina, córnea, pupila, cristalino, músculos ciliares, humor vítreo, essa região que preenche o olho. Te mostrei que ao ver de perto o cristalino fica curvo, ao ver de longe o cristalino fica retinho. E comentei no final da aula o que era o ponto remoto e o que era o ponto próximo. Ponto remoto, ponto mais distante que o olho emétrope enxerga. Emétrope, sem defeitos. A gente viu que é o infinito, por mais que pareça, né, uma ideia absurda enxergar no infinito. Mas muito distante o nosso olho capta, né, consegue formar imagens de objetos muito distantes. E o ponto próximo, considerado sadio ainda, são 25 centímetros. Se tu tem dificuldade de enxergar um objeto a 25 centímetros do olho, tu já tem ou um pouquinho de hipermetropia ou um pouquinho de presbiopia. Se tu consegue enxergar 5 centímetros do olho, provavelmente é porque tu tem miopia. A pessoa que tem miopia, como tu vai perceber agora, ela tem a capacidade de enxergar bem de perto, né, maior do que a pessoa que é emétrope. Vamos fazer agora uma tabela que lista as principais ametropias, ou seja, as doenças que podem acometer o olho. Eu não quero que vocês saiam formados em oftalmologia depois dessa aula. É só as poucas doenças que a física cura. Tem muitas outras doenças que podem acometer o olho humano que nós não vamos nem citar. Então as mais comuns aí, né? Ametropias. Eu quero falar da miopia, que é a mais comum de todas, a hipermetropia, que é justamente o oposto, hipermetropia. Quero falar sobre presbiopia, que também vai acometer a todos nós, provavelmente, em pouco tempo nós teremos um pouquinho de presbiopia, eu um pouquinho mais rápido que vocês, obviamente. Depois disso eu quero comentar com vocês o astigmatismo. E mais raras de aparecer, mas eu também quero que tu tenha alguma bagagem sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre o estrabismo. E por que não citar a catarata? Poderíamos falar inclusive de daltonismo. Algumas doenças que podem acometer o olho humano. Eu quero falar sobre a causa delas. Eu quero comentar o que causa esta doença. Eu quero que tu saiba qual é o sintoma que
que a pessoa vai sentir. E a gente pode ver a tal da correção. Como é que a gente pode corrigir esta doença? Vocês podem ver, isso é uma bela tarde. Olha só. Miopia, meus queridos, nada mais é que o sujeito que tem um globo ocular alongado. Quando eu vou fazer um olho míope, geralmente eu avacalho, eu boto o globo ocular assim, né? Claro que isso é um absurdo. Esse cara aqui ele tem 1000 graus de miopia, ele jamais enxergará. Quando a gente diz que o globo ocular é alongado, é 1 milímetro para trás onde deveria, 2 milímetros, é uma coisa milimétrica. Não pensa que tu é míope e teu globo ocular vai sair na nuca, não vai, certo? Então, ó, a causa, globo ocular alongado. Se o olho do cara é todo perfeito, mas a retina, que é onde a imagem tem que se formar, está atrás, a imagem se formaria com nitidez onde a retina deveria estar. E a luz passa direto daquela região e acaba formando uma imagem sem nitidez, atrás da retina. Como é que eu vou corrigir esse problema? Eu vou ter que fazer a imagem se aproximar. Como é que eu faço a imagem se aproximar? Só se eu usar uma lente convergente ou divergente. Né? Na verdade eu falei errado para vocês. A retina está atrás. A imagem se formou na frente da retina. Eu não quero aproximar a imagem, eu quero afastar a imagem. Né? Para afastar a imagem eu tenho que afastar os raios de luz. Portanto eu vou usar uma lente divergente. Lentes divergentes. Nós discutimos que o cara que olha para longe, os raios chegam no olho praticamente paralelos. Só de passar pela córnea o raio já converge. Ou seja, o cristalino não precisa trabalhar para olhar de longe. O cristalino precisa trabalhar mais para olhar de perto. Como o globo ocular desse cara é mais alongado, tu concorda que após passar pela córnea, a luz vai ter uma distância maior para vir convergindo? Portanto, o fato de o globo ocular do cara ser alongado faz com que o olho dele seja convergente demais, convirja a luz demais. Por isso, inclusive, que eu vou usar uma lente divergente. Então o míope vai ter dificuldade de enxergar de perto ou de longe? De longe, porque de perto ele é um ninja, ele é um mago de enxergar de perto. Um cara que tem uma miopia, né, razoável, ele pega e encosta assim, tô lendo. Ele lê, cara, com uma coisa encostada no olho. Como pode isso? É porque a luz, mesmo quando entra divergindo no olho dele, passa pela córnea e passa pelo cristalino, ele tem distância do globo ocular para a luz convergir na retina, certo? Por isso que o sintoma do míope é dificuldade de ver objetos distantes. Nós já vamos ver como é que calcula a distância focal que cura esse indivíduo, tá? Se eu contei para vocês que a hipermetropia é justamente o oposto, me ajudem, por favor. Globo ocular curto. Poderíamos dizer que é achatado na direção em que a luz entra. Ou seja, a retina do cara está antes de onde deveria estar. Esse desenho é didático, ele é estúpido. A pessoa jamais vai ter o globo ocular desse jeito, tá, pessoal? É uma coisa milimétrica para frente, certo? Então, globo ocular encurtado. Sintomas: difícil, claro, ver objetos próximos. Difícil ver objetos próximos. Se a gente quisesse mais elegância nessa fala, a gente diria: o ponto remoto não é um infinito. A gente escreveria: o ponto próximo é maior do que 25 centímetros por hipermétrope. Se antes eu corrigia com lentes divergentes, agora eu vou usar lentes convergentes. Presbiopia é mais conhecido como vista cansada. Por isso que eu disse que todos nós provavelmente teremos isso. Muito raro tu conhecer uma pessoa lá com seus 80 anos, que seja, e que não usa óculos para ler. Não, eu estou lendo meu jornal ainda, tudo bem. É uma raridade. A maioria de nós, o cristalino, depois de décadas de serviço prestado, olha para longe, olha para perto, olha para longe, olha para perto, milhares de vezes por dia, ele fica rígido, ele não consegue mais se curvar. E onde é que o cristalino trabalha mais? Para ver de perto ou para ver de longe? Para ver de perto é que ele trabalha mais, é para ver de longe
presbiopia no vestibular vai te cobrar que é difícil ver objetos próximos. O pessoal diz que só vai no oftalmologista para tratar a vista cansada quando o braço está curto, né? O cara vai esticando o braço para ler, vai esticando o braço. Quando perdeu a dignidade de botar o jornal na mesa e ter que olhar de longe para ler o jornal, aí é humilhação demais, né? O cara vai no oftalmo, né? Então tu vê, presbiopia tem o mesmo sintoma da hipermetropia. O mesmo sintoma e, portanto, a mesma correção, convergentes. Já que o teu cristalino não está conseguindo se curvar para ficar bem convergente, tu bota uma lente na frente do olho convergente para ajudar o cristalino no seu trabalho. A professora, minha avózinha de 90 anos, ela estava com presbiopia e estava com dificuldade de ver de perto e de longe. Realmente, né, cara, se teu cristalino enrijeceu demais, ele pode ficar parado numa certa posição. Aí tu não vai mais conseguir nem ver de perto, nem ver de longe, porque não vai conseguir ficar esticadinho. Então, na prática, quem tem um vozinho com a idade mais avançada percebe que a presbiopia pode atrapalhar a vista de longe, só que o vestibular não cobra isso. O vestibular cobra vista, presbiopia, vista cansada, é ruim ver de perto. Qual foi a causa da presbiopia? O cristalino perdeu flexibilidade. Cristalino perde flexibilidade. Presbiopia e hipermetropia, mesmo sintoma, mesma correção. Porém, a causa é bem distinta. A hipermetropia tem a ver com o globo ocular, a presbiopia tem a ver com o cristalino ficando enrijecido. O astigmatismo, ele é bem diferente dos outros problemas. Os outros problemas até agora, você deve ter percebido que era um problema de convergência. Ou o olho não conseguia convergir adequadamente a luz por ser curto, ou para o cristalino estar enrijecido, ou o olho convergia a luz demasiadamente, pelo fato de o globo ocular ser alongado. Agora, no astigmatismo, a causa é distinta. O cara que tem astigmatismo, ele tem alguma deformidadezinha, ou na córnea, ou no cristalino. Por exemplo, ele pode ter a córnea mais bicudinha para cima, ele pode, claro, estar avacalhado, gente. A córnea não é assim, se tem astigmatismo, fica tranquilo. Aqui eu avacalhei só para te mostrar que a córnea, em vez de ser bem bonitinha, ela é bicudinha para cima. O cara poderia também ter uma deformidadezinha no cristalino, olha o cristalino do cara. Isso aqui, gente, o cara não enxerga jamais, tá, pessoal? É uma coisa bem sutil, eu só te mostrei que pode ser deformidades no cristalino e ou córnea. Pode ser os dois que causam o astigmatismo. Resumindo, o cara que só tem astigmatismo, ele não tem problema nenhum de convergência. O olho dele converge perfeitamente. A causa é outra, deformidade na córnea e ou cristalino. Qual vai ser o sintoma desse indivíduo? O míope tem dificuldade de enxergar qualquer objeto distante. O hipermétrope tem dificuldade de enxergar qualquer objeto próximo. O astigmata, o problema dele não é a distância. Pode ser um local do olho. Ele pode dizer assim, pô, aqui eu enxergo um borrado. Não importa se eu olho para longe ou para perto daqui, é borrado. Ou pode ser generalizado, sem nitidez. É falta de nitidez. Que não está relacionada à distância. Então, se a tua dificuldade é com a distância, não é astigmatismo o teu problema. Agora, se tu sente que tem uma parte da tua visão que é meio borradinha, ou generalizado, e isso acontece tanto para objetos próximos quanto distantes, aí com certeza está relacionado ao astigmatismo. No ensino médio, nós não vamos aprender a calcular a cura do astigmatismo. Hipermetropia, miopia e presbiopia, eu vou te ensinar como é que calcula o óculos que cura o sujeito. O astigmatismo é muito mais delicado. Porque eu vou ter que ir no laboratório medir essa deformidade da córnea e o cristalino e vou ter que fazer uma lente que não é nem convergente nem divergente. É uma lente de faces paralelas, uma lente cilíndrica. Essa lente vai ter que ter o defeito oposto do olho do sujeito. Para quando a luz passar pela lente e pelo olho, ela chegar na retina como se essas deformidades não existissem. Então é outro nível de dificuldade para produzir um óculos para o cara que tem astigmatismo. Então, lentes cilíndricas não são nem convergentes nem divergentes. Lentes cilíndricas. Essas são as 4 doenças muito cobradas no vestibular. Essas outras
outras doenças eu vou citar ao menos alguns aspectos delas, só para caso apareça alguma coisa, tu ter algum argumento pronto já. Estrabismo é aquilo que a gente chama popularmente de vesgo, o que, né, é extremamente desagradável, né? Não é legal a gente chamar de vesgo, isso não é uma coisa legal. O estrabismo, ele pode ser divergente, quando os olhos apontam, né, abrindo, e convergente, quando os olhos apontam para, né, alinhando para dentro, um eixo óptico com o outro. Então, estrabismo, qual é a causa? É o desalinhamento dos eixos ópticos dos olhos. Continua sendo estrabismo, pode ser sim. E na verdade, se for ver, todos nós temos um grauzinho de estrabismo. Muito raro a pessoa que, olhando para qualquer lugar, os olhos estão sempre paralelos. Tem pessoas que tu percebe que olhando com um certo ângulo, o estrabismo é um pouco maior, um pouco menor. Quando o bebezinho é novinho, uma vez eu tomei um susto com o meu guri, cara. Meu gurizinho, bebezinho, olhando, olha para baixo, olha para cima, de repente os olhinhos... Vamos no médico. E aí a médica falou, não, absolutamente normal, o bebezinho volta e meia dá uma entortadinha. Se tu perceber que isso persiste, né, aí tem que investigar, mas é esperado, depois de uma certa, né, de alguns meses, aí os olhinhos se alinham. Então é uma coisa que tu fica de olho, né, quando a criança começa a desalinhar os olhos, mas não é nada de muito absurdo. Quando a pessoa tem o estrabismo, mesmo que seja no olho só, continua a mesma definição, desalinhamento do eixo óptico dos olhos. Desalinhamento do eixo óptico dos olhos, ou seja, os nossos olhos são, né, um conjunto de lentes, córnea e cristalino, essas lentes têm que estar com os eixos paralelos um ao outro. Assim, a imagem formada por um olho vai se sobrepor perfeitamente à imagem formada pelo outro olho. Por exemplo, ó, quando eu tampo esse olho, eu enxergo uma galera aqui da esquerda, ó, que eu também enxergo com esse olho. Por que quando eu abro os dois olhos eu não vejo dois? Porque a imagem de um olho está sobreposta com perfeição à imagem do outro olho. É por isso que os eixos ópticos têm que estar alinhados, para isso acontecer. Então o sintoma vai ser justamente isso. As imagens formadas por cada olho não se encaixarão perfeitamente. Então não ocorre a sobreposição das imagens com perfeição. As imagens geradas por cada olho não se sobrepõem. Se o cara tem um estrabismo convergente, essa região central, tu percebe quando tu faz isso, ó, essa região central fica com imagens duplicadas. Ou seja, a imagem gerada por um olho e pelo outro olho não vai se encaixar, eu vejo duas pessoas. Mas eu só vejo duas pessoas nessa região, aqui não e nem aqui. Por isso o estrábico vai procurar um ângulo adequado para conversar contigo, para te enxergar, né, unicamente. Se o cara tem um estrabismo divergente, ele vai ter uma região entre os olhos que ele não enxerga, porque a imagem de um olho não encaixou com a do outro. Ele mais uma vez vai procurar uma posição adequada para conversar contigo. E aí que está o estigma social, né, do cara que tem estrabismo. Fica aquela situação de a pessoa não saber se ela está olhando para ti ou para outra pessoa. A correção disso são lentes que não são nem convergentes, nem divergentes, nem cilíndricas. São lentes prismáticas. Lentes prismáticas. Eu tinha um professor de química, cara, no terceirão, que ele não era estrábico, mas ele dava aula olhando meio assim pro teto, cara. Ele dava aula assim, cara, que agonia que tava aqui. Meu Deus. E era foda. Bom, um dos grandes da Florianópolis, falecido Bozó. Mas, cara, a aula dele era muito agoniante, sempre olhando pro infinito, olhando pro teto, assim, muito estranho. Catarata, eu acho que essa é que a galera mais conhece, né? Tá meio comum a discussão da catarata. Cuidado, pessoal, a catarata que o teu vozinho teve, foi no oftalmo e voltou enxergando, é a catarata mais comum, que possivelmente a maioria de nós terá, que é de tanto receber radiação na córnea, as células vão morrendo e vão ficando opacas. Aí a luz não consegue mais penetrar olho adentro, já que a córnea
é opaca. Durante o meio-dia, bastante luz chegando, não vai ter problema. Final de tarde, quando a luz começa a diminuir, o cara começa a esbarrar nas coisas. A catarata está chegando. Não tem que se apavorar. Tu vai no oftalmo, o sujeito tira uma fatia da tua córnea. Sim, pega um bisturi e dá uma fatiadinha na tua córnea, bem perfeitinha. Ele tira aquela camada de células que morreram, bota um tampão, no outro dia tira o tampão e sai enxergando de novo. A vida muda. Então tu vê, geralmente a catarata, essa que eu estou comentando, é causada pela córnea ficar opaca. Então a córnea fica opaca. Sintoma: dificuldade para ver em ambientes com pouca luminosidade. Dificuldade para ver em ambientes com pouca luz. Correção: retirar a camada opaca da córnea. Retirar a camada opaca da córnea. Eu fico chocado quando eu lembro do transplante de córnea, né? Um sujeito morre, a córnea dele tá boa, imediatamente ele é doador de órgãos, faz análise genética do corpo dele e lá no banco, né, na lista de espera para a córnea tem um indivíduo lá, já foi mapeado geneticamente esses indivíduos, tu vê qual indivíduo tem geneticamente compatibilidade com aquele cara que acabou de morrer. Liga para a casa do sujeito que está esperando uma córnea. O cara vai para o hospital enquanto o sujeito vai lá no defunto e corta o olhinho dele com grande precisão e tira a córnea, mas aí tira uma fatia grossa, um bifão da córnea dele, não é uma camadinha fina retirada na catarata. Bota essa córneazinha num potinho com um líquido especial para conservar a córnea e sai correndo para o vivente. O vivente já está entrando na sala de cirurgia, já tem um sujeito fatiando a córnea dele que não está funcionando, tu pega a córnea do morto, bota no olho do vivente e costura, bicho, costura. E pronto, o cara sai com a córnea do defunto. Sai tomando medicamento pro resto da vida para que o corpo dele não perceba que tem material genético de outra pessoa no corpo dele e tente expelir aquele corpo estranho. Eu tenho um colega, cara, que teve que trocar as duas córneas na nossa idade, na idade jovens. Na idade de vocês eu tive um colega que trocou as duas córneas. Eu fiquei chocado quando ao olhar o olho dele de perto eu vi a costura da córnea. Inacreditável. Claro que é um material biodegradável que depois com o tempo o corpo absorve. Mas não dá para acreditar, né? Se a córnea é chocante, imagina transplantar um coração. Esses dias eu não resisti, eu compartilhei no Facebook, né, o transplante completo de coração, que é uma coisa para quem, né, alguns aí vão fazer medicina, né? É uma coisa que não dá para acreditar. Eu fiquei abismado. É um vídeo compilado, óbvio, né, em 8 minutinhos. Ele mostra todo o procedimento, desde a abertura do peito do cara, a tirada do coração defeituoso e a colocada no coração do sujeito que se foi. É inacreditável. Vale a pena conferir esse vídeo, até para ver se tem estômago, né, para ser médico, porque é bem bizarro. Daltonismo. Daltonismo, galera, o que é mesmo? É a dificuldade de reconhecer as cores. Essa dificuldade de reconhecer as cores, ela pode ter várias origens. Pode ser desde o cone, nos cones lá na retina, aquela célula especializada que consegue diferenciar vermelho, verde e azul. Aquela célula pode ter alguma deformidade e por isso a pessoa não distingue bem. Mas pode também ser um problema no córtex visual da pessoa. A pessoa tem dificuldade de interpretar as cores no cérebro. Então tu vê o daltonismo, não dá para afirmar é ali o problema. Pode ser retina, cones, pode ser córtex visual. É muito mais comum em homens. Eu tive um professor daltônico, era muito interessante, que ele tinha as cores do giz na sequência certa. Ele chegava com o giz dele, botava no quadrinho e saía lá. E o quadro dele era um brinco com as cores organizadas. Aí, claro, os colegas, né, muito amigos, chegavam lá, vocês sabem que o fulano é daltônico, né? Ah, é? Pô, mas não parece o quadro dele? Pô, testa um dia, troca a posição do giz. Aí, claro, o cara dá uma distraída, alguém vai lá, troca a posição do giz e o quadro muda, cara. Na hora que tu mudou a posição do giz, o quadro muda de cor, porque ele não se toca, ele não olha para o giz e reconhece, é o giz tal. Né? Ele vem com o giz marcado na posição e faz a aula dele, porque ele tem dificuldade de pegar duas cores e conseguir distinguir que cor é aquela. Claro que tem vários níveis de daltonismo. Tem um cara que não consegue distinguir e tem um cara que consegue distinguir, só não enxerga com muita nitidez aquelas cores. Então vamos ver, causa. Pode ser
os cones da retina, cones na retina, as células que se chamam cone, ou córtex visual, cérebro. Sintoma, dificuldade de diferenciar as cores. São algumas cores geralmente, tá pessoal? Não são todas. Dificuldade de diferenciar algumas cores. E não tem correção. Não há correção. A pessoa se adapta, a pessoa acaba se adaptando, né? O perigo maior de repente seria, né, sinais semafóricos aí, né, o cara não enxergar a cor do semáforo, mas aí tem a ordem, né, que a luz acende, justamente para que a pessoa não tenha essa dificuldade. E aí tem que se adaptar mesmo. Claro, gente, que não tem como não imaginar futuramente equipamentos instalados no corpo humano façam as pessoas enxergar melhor do que elas enxergam hoje. Isso é óbvio, né? Uma hora o ser humano vai começar a se conectar às máquinas. Não tem outra escapatória para a evolução do ser humano. E hoje, cara, eu já escutei falar recentemente de pessoas que, né, que têm cegueira e elas usam uma câmera acoplada ao óculos delas. E essa câmera está conectada a um sensor na língua. E a pessoa, então, a partir de sinais oriundos da câmera pela língua, depois de muito treinamento, consegue ter alguma noção espacial por essa visão artificial. Por que a língua? Porque a língua parece que é a coisa que se conecta através da inervação, né, dos neurônios, da forma mais parecida com o que o olho faz com o cérebro. Então a inervação que sai do cérebro e se conecta na língua é muito similar o nervo óptico que sai do cérebro e se conecta ao olho, por isso que a saída dos caras é na língua. Mas é óbvio que quando a biologia, a medicina tiver evoluído, nós vamos aprender a conectar o nervo óptico num aparelho artificial, né? Se as câmeras dos nossos celulares são tão boas, não é possível que a gente não aprenda a instalar essas câmeras dentro do olho, né? E consiga fazer a pessoa enxergar artificialmente. Tem muitos estudos nessa área e daqui a pouco vai ter um ser humano aí enxergando artificialmente melhor do que as pessoas que nasceram com o olho perfeito. Isso não tem como não acabar acontecendo. Quase ficção científica, né? Sim. Pois é, cara, isso é uma coisa que é difícil de discutir. Como explicar para as pessoas que agora tem um Otávio em miniatura de menos de 2 centímetros estampado de cabeça para baixo na tua retina e quando essa luz bate na tua retina, tu enxerga o Otávio em tamanho real, teoricamente, aqui na tua frente, né? Como pode isso acontecer? É difícil realmente interpretar isso. Como isso, né, cara? Não é possível. E tem mais. Tem pessoas que têm uma doença que na verdade não dá para dizer que é uma doença porque ela é assintomática, né? E doença é aquilo que te traz um sintoma ruim. Mapeando as pessoas com ressonância magnética, dá para perceber que tem algumas pessoas que não ocorre a inversão da imagem no cérebro, a reversão da imagem. Ou seja, a pessoa enxerga o mundo de cabeça para baixo. Só que ela não sabe disso. Claro, como é que tu vai saber? Como é que desde bebezinho ela enxerga o mundo de uma forma diferente e ela interage com o mundo dessa maneira? Eu não estou dizendo que a pessoa vai pegar o caderno e vai tentar ler o caderno. Não, eu estou te dizendo que desde que ela é um bebê, ela interage com o mundo com a imagem não revertida no cérebro. E quando tu avisa ela, olha cara, as imagens no teu cérebro não processam igual as outras pessoas. 99% das pessoas processam a imagem revertendo ela no cérebro. Tu não. O cara, como assim? Eu enxergo normal. Mas como é que eu vou garantir que o teu vermelho é igual ao meu? Isso não existe, tá, gente? Ah, eu vejo vermelho. Ah, eu também vejo vermelho. Isso porque nos ensinaram que olhando aquilo é vermelho. Agora, como é que eu vou saber que a tua tonalidade de vermelho é igual à minha? Não existe nenhuma prova disso. Nunca poderemos confirmar que o vermelho de uma pessoa enxerga igual ao vermelho de outra. Claro que tem pessoas que trabalham em empresas que trabalham com cores. Eu não sei se tu sabe. Tu pode criar a tua cor hoje e patentear ela e não permitir que ninguém no mundo use a tua cor. Sabia disso? O vermelho da Coca-Cola, tu não pode pegar o vermelho da Coca-Cola e pintar a tua casa com aquele vermelho. A Coca-Cola pode processar se ela descobrir. Esse vermelho fui eu que escolhi e patenteei. Tu não pode usar o vermelho da minha marca. Sabia disso? Então tu vê que loucura. As marcas hoje elas estão tão sofisticadas que elas criam cores próprias. E tem empresas que são especializadas nisso.
Como é que tu vai criar uma cor nova? Quem é que diz que aquela cor é uma cor que não existe? É o computador. Mas obviamente tem que ter seres humanos para interagir com as pessoas que vão comprar suas cores, né? Essas pessoas que trabalham nessas empresas, elas passam por treinamento, cara, quase mensal da acuidade visual delas. Elas têm tabelas de cores, elas pegam tipo assim, tem 20 tipos de roxo, e tu tem que classificar aquele roxo numa sequência específica. Então tu vê, se tu é um cara que trabalha com a área, a tua capacidade visual vai ser levada ao limite. Tu vai ser testado, né? Mas na maioria dos casos não tem como eu confirmar que a tua tonalidade de mundo é igual à minha tonalidade de mundo. Pelo contrário, tem alguns indicativos que mostram que as pessoas enxergam diferente umas das outras. Tem aquela foto do Face, né? É cinza ou é azul, é branco ou é azul, gente que enxerga branco, gente que enxerga azul. Isso é só um indicativo de como é delicado interpretar como as pessoas enxergam. Não sei te explicar, eu diria que como desde sempre o nosso cérebro interpreta aquelas imagens e tem a sensação de distância, isso ficou tão natural para a gente que não precisa mais pensar, não precisa. Mas tu lembra quando criança, pegando na tua mão e tu achando que estava ficando gigante? Alguém teve essa sensação quando criança? Cara, eu lembro várias vezes de um dia eu pegar e, nossa, como a minha mão está grande, como o mundo está grande. A criança geralmente ela tem esses episódios onde ela fala, cara, ó pai, minha mão está grande, né? Aí o pai fala, não filho, tu cresceu? Não, não pai, há minutos atrás minha mão estava pequena, agora ela está grande. É o cérebro se readaptando à mudança de tamanho da criança e à mudança de percepção de espaço. Tu já viu que adolescente tem uma idade que eles barrem tudo? Que cai tudo da mão, eles saem esbarrando? Cara, isso é o teu corpo se readaptando. Nós que passamos dessa fase parece natural, certo? Me cobre na próxima aula. Professor, calcula aí como é que cura o míope. Eu quero te ensinar como é que cura essas pessoas aí. Na semana que vem temos a última aula antes da CAF, né? Que é um grande desafio para a maioria de vocês. Quero ver bastante dúvida. Usa essa semana para fazer as questões das matérias que mais tu te sente inseguro. E traz as dúvidas na semana que vem. Valeu, galera.